Vamos olhar a palavra do Senhor, vamos voltar à nossa leitura novamente. Jonas capítulo 1, versículo 4 ao 5. Jonas capítulo 1, estamos resolvendo um problema aqui no som, mas já está resolvido. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, hoje o tema da nossa palavra hoje é quando Deus interrompe os nossos planos. Quando Deus interrompe os nossos planos. E a minha pergunta para você essa noite é essa: você está vivendo de acordo com a vontade de Deus? Você está vivendo de acordo com o plano de Deus para a sua vida, de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida, que Deus tem planejado, que Deus tem projetado para a sua vida? É Deus quem faz, vamos dizer, a sua agenda. Os seus planos, eles estão em sintonia com os planos de Deus. Os seus projetos estão em sintonia com os projetos de Deus, com a vontade de Deus. Como você tem vivido, como você tem passado por essa história? Você tem passado a sua existência vivendo conforme o querer de Deus, o propósito, a vontade de Deus. Irmãos, o plano e o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, ele está evidente na palavra de Deus. O que nós precisamos fazer é conhecer a palavra, colocar essa palavra em prática. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós queremos insistir nos nossos próprios desejos, nossos próprios projetos, nossos ideais, aquilo que nós pensamos. Queremos conduzir a nossa vida de acordo com o nosso pensamento. Deus traça um projeto, Deus traça um plano e nós começamos a trilhar um plano que muitas vezes é oposto à vontade, é oposto àquilo que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida, que Deus tem para a nossa vida. E assim como Jonas, nós recebemos uma palavra de Deus muitas das vezes, recebemos uma mensagem da parte do Senhor, nós sabemos claramente o que temos que fazer, o caminho que temos que andar, o que temos que obedecer. E o que acontece é que nós seguimos em uma direção totalmente diferente. Uma direção oposta à vontade de Deus, oposta ao plano de Deus. Deus tem o plano dele, mas nós acabamos, na maioria das vezes, também tendo o nosso plano. Na maioria das vezes, nós queremos fazer a nossa agenda e nós não permitimos que Deus venha fazer a nossa agenda, que Deus venha ditar o que temos que fazer. Quero dar uma olhada essa noite, quero convidar você a nós olharmos para esse texto. Nós já falamos o contexto, já falamos bastante sobre o momento em que Jonas ele está vivendo, mas eu quero olhar essa noite, convidar você essa noite para nós observarmos esse processo de Deus na vida de um profeta Jonas, esse processo de Deus em trazer o profeta de volta para o centro da vontade de Deus. Jonas está trilhando o caminho, Jonas está em uma direção, Jonas está fazendo uma agenda que não é a agenda de Deus.
que não é o plano de Deus, que não é o propósito de Deus. Deus tem um plano e Jonas acaba não querendo o plano de Deus. Jonas acaba criando o seu próprio plano, o seu próprio projeto, tentando viver de acordo com a sua maneira. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Deus vai interromper os planos de Jonas. Deus vai entrar na história desse homem, interrompendo aí a sua agenda, interrompendo aí a sua trajetória. Então, como Deus interrompe os nossos planos? O que Deus vai fazer? Olhando para o texto bíblico, a primeira verdade que nós aprendemos é que Deus, ele interrompe os nossos planos, é quando ele envia uma tempestade para nos chamar a atenção. Essa é a maneira que Deus vai lidar com Jonas. Deus vai enviar uma tempestade para chamar a atenção do profeta. Se você olhar o versículo 4, diz a palavra do Senhor, mas o Senhor, ele mandou. Deus enviou, Deus mandou ao encontro de Jonas, diz a Bíblia, um grande vento, uma grande tempestade. A tempestade era tão grande, era tão forte, que diz a palavra de Deus que aquele navio, ele estava a ponto de se despedaçar no meio do mar. Aqueles marinheiros, homens acostumados a viver no mar, acostumado a enfrentar tempestades, acostumado a enfrentar ondas fortes, ventos fortes. Esses eram homens fortes. Eles estão apavorados. O texto bíblico nos mostra que aqueles homens, eles estão desesperados no meio daquela tempestade. Eles não sabem o que fazer. O texto bíblico diz que eles estão clamando aos seus deuses, que eles estão buscando as suas divindades. Eles começam, o desespero era tão grande daqueles homens, que eles começaram, diz a palavra de Deus, a jogar no mar o lucro deles, os bens que eles possuíam, as mercadorias que eles estavam levando, aquela carga naquele navio, eles começam a lançar ao mar, devido a essa tamanha tempestade, devido a essa tamanha dificuldade. E o que nós sabemos é que foi Deus quem mandou a tempestade, justamente para chamar a atenção de Jonas, para interromper os planos de Jonas. Mas quantas e quantas vezes na nossa vida, na sua vida, talvez hoje você esteja no meio de uma tempestade e às vezes você pensa que isso é normal. Você pensa que esse problema que você está passando é normal, essa dificuldade que você está passando é normal, porque as tempestades, elas vêm. As circunstâncias difíceis, elas vêm subitamente, de repente, é um parente que morre, de repente é um colapso financeiro, de repente é uma doença que surge a nossa vida, de repente é um problema na família, de repente não sabemos de onde vem, mas surge em nossa vida. São as tempestades. De repente é um problema na sua vida profissional. Quando você menos imagina, tudo estava indo certo, de repente tudo muda. E você sai de uma situação de bem-estar para uma situação de escassez, para uma situação de dificuldade. É as tempestades. É Deus nos chamando a atenção. Deus pode enviar suas tempestades de diversas maneiras, diversas circunstâncias. E na maioria das vezes nós não percebemos, como já falamos outras vezes, que essa tempestade, ela é a severa misericórdia do Senhor para conosco. É Deus querendo nos despertar da nossa realidade.
Porque é Deus que vai dar o primeiro passo, irmãos. Quando você traça uma agenda, quando você faz planos, e nesses planos Deus não é prioridade. E desses planos, e no meio desse plano, Deus não está presente, Deus não é o centro, Deus não vai ser glorificado, Deus vai interromper. Deus não vai permitir que você continue com seus planos de desobediência, de rebeldia. Então nós observamos que esse é o primeiro passo de Deus para interromper os planos de Jonas, para interromper o projeto de Jonas. A tempestade chega naquele barco, a tempestade chega no meio daquele mar, aquela tempestade se levanta, é Deus chamando a atenção do profeta. Então o que Deus faz para interromper os nossos planos? Ele envia tempestades, ele envia uma tempestade para nos chamar a atenção, para que nós venhamos refletir, para que nós venhamos parar. Você está no meio de uma tempestade? O que está normal na sua vida? Que você olha para a sua vida e você diz, não, isso aqui não é normal. Na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, de repente é Deus chamando a sua atenção, de repente é Deus dizendo, volte para o meu plano, volte para o meu propósito, volte para aquilo que eu tenho para a sua vida. Então, quando Deus interrompe os nossos planos, primeiro ele envia uma tempestade para nos chamar a atenção. Quem sabe Deus está chamando a sua atenção e você não tem prestado atenção. Então veja, primeiro ele envia uma tempestade para chamar a nossa atenção. Segundo, ele permite que outros sofram por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. É o que vai acontecer no texto. O texto bíblico vai nos mostrar, se você olhar para o versículo de número 5, nós vamos encontrar aqui pessoas aflitas, nós vamos encontrar pessoas desesperadas, marinheiros experientes, que estão aflitos, que estão desesperados, que estão lançando as suas cargas, as suas mercadorias ao mar para aliviar o peso daquele navio. Por causa de quem? Por que esses homens estão em desespero? Por que esses homens eles estão em uma grande aflição? Por que eles estão desesperados? A causa não é eles. Todos aqueles que estão a bordo, que estão envoltos a essa tempestade, no meio dessa tempestade, eles estão ali enfrentando esta dificuldade por causa de um homem, por causa de Jonas. O pecador nesse texto não é aqueles marinheiros. Eles não têm culpa de nada. A culpa não é deles. O problema não é deles. Eles não estão em rebelião contra Deus. Claro que eles são pecadores, nós sabemos. Mas o problema que eles estão enfrentando é por causa de outro. Eles estão no meio dessa tempestade, no meio desse problema, no meio desse perigo, por causa de Jonas, por causa da desobediência de Jonas. Esses homens, eles estão prestes a morrer, prestes a perder todos os seus bens, prestes a um grande fracasso na vida, por causa de alguém que resolveu não seguir o plano de Deus, mas seguir o seu próprio plano, o que ele havia estabelecido, o que ele havia projetado. Jonas é o culpado, é Jonas que coloca esses homens nessa situação. É Jonas que traz dor a esses homens. É Jonas que traz aflição a esses homens. É Jonas que traz desespero a esses homens. É Jonas que está trazendo prejuízo a esses homens. Meus irmãos, você nunca peca sozinho. Nós nunca pecamos sozinhos.
A nossa desobediência, a sua desobediência sempre vai prejudicar as pessoas que estão em sua volta. Como é trágico quando uma pessoa ela decide viver, mas viver fora da vontade de Deus. Um pai, uma mãe, um filho que decide fazer de acordo com a sua vontade, ele vai trazer dor para dentro da sua casa. Ele vai trazer sofrimento para a sua família. Vai trazer aflição, vai trazer angústia. Vai trazer inúmeros problemas. Aqueles que estão em sua volta, aqueles que estão do seu lado, vão sentir, vão ser tocados, vão ser alcançados, porque nós nunca pecamos sozinhos. Quando você peca, quando você erra, quando você trilha um caminho de desobediência, nós vamos prejudicar muitas pessoas. Amigos, filhos, família, esposo, esposa. Vamos prejudicar muita gente. Cada passo que você dá fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, cada passo que você dá, você está magoando alguém, você está ferindo alguém, você está causando um problema para alguém, quando na verdade você deveria ser bênção, você se torna maldição. Jonas era para ser bênção para aqueles marinheiros. Jonas era para ser bênção na sua geração, para ser bênção no seu tempo, assim como você, meus irmãos, Deus chamou você para você ser bênção nas mãos dele, para você ser um instrumento nas mãos dele, para que através da sua vida a bênção de Deus venha fluir dentro da sua casa, com os seus familiares, com os seus amigos, com o seu trabalho. Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? A maioria das vezes é que você quer fazer a sua vontade. É que você quer fazer o que você pensa, o que está na sua mente, o que está na sua cabeça, a maioria das vezes de uma maneira egoísta. Você quer trilhar a sua vontade, cumprir com a sua agenda e não a de Deus. E aí, em vez de você ser uma bênção para as pessoas que estão à sua volta, você vai ser um sério problema. Você vai trazer dor para dentro da sua casa. Você vai trazer dor para a sua família. Você vai trazer dor para as pessoas que estão à sua volta. Você vai trazer sofrimento. É o que está acontecendo aqui. Porque quando nós estamos fora do plano de Deus, Deus vai permitir que outros sofram por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. Então, quando é que Deus interrompe? Como Deus interrompe os nossos planos? Primeiro, preste atenção, ele envia uma tempestade para nos chamar a atenção. Foi o que ele fez nesse texto. Segundo, ele vai permitir que outras pessoas sofram por causa do nosso pecado. Aqueles marinheiros nem conheciam Jonas, nem sabiam quem na verdade ele era. E eles estão agora no meio de uma tempestade. Eles estão sofrendo. Eles estão enfrentando uma grande dificuldade por causa de Jonas. Como Deus interrompe os nossos planos, em terceiro lugar, ele vai enviar alguém para nos confrontar. Nós vamos ser confrontados. Se você olhar o versículo 5 e 6, o texto bíblico vai dizer Jonas. Quando você observa o texto, você percebe que tem uma grande tempestade. Os marinheiros estão desesperados, estão jogando todas as mercadorias fora, no meio do mar. Mas o texto bíblico diz que Jonas havia descido ao porão, se deitado, e ele dormia profundamente. Veja que a Bíblia é clara, que Jonas desceu ao porão do navio, deitou-se e dormia profundamente.
dormia um sono profundo. Enquanto o navio estava prestes a ser despedaçado, a ser destruído pelo vento, pela tempestade, por aquelas ondas fortes, pesadas, batendo contra aquele navio, os homens aflitos jogando as suas cargas fora, na tentativa desesperada de salvar o navio, de salvar a sua própria vida. Aonde está Jonas? O que Jonas está fazendo? Ele poderia estar ajudando aqueles marinheiros, mas não. O texto bíblico vai dizer que Jonas ele está dormindo. Dormindo profundamente, porque no meio de uma tempestade, alguém dormir assim, alguém tem que acordá-lo. Não é normal isso. Não é normal. Alguma versão chega a dizer que Jonas estava roncando no meio da tempestade. Não era uma soneca, não, qualquer não. Era um profundo sono. Alguém disse que o diabo também ele tem os seus remédios para dormir. Porque na certa não é anormal. Jonas ele está anestesiado. Ele não é um simples sono esse. Ele recebeu, vamos dizer, um narcótico aqui, ele recebeu algo aqui maligno para anestesiá-lo, para ele dormir profundamente, intensamente. Irmãos, às vezes o diabo sabe como fazermos dormir enquanto o mundo está em desespero à nossa volta. Às vezes nós estamos como Jonas, as pessoas estão desesperadas à nossa volta, o mundo está em pedaços à nossa volta, as pessoas estão aflitas, vidas sendo arruinadas, vidas sendo destruídas, e nós, com um comportamento semelhante ao de Jonas, não fazemos caso da realidade. Não fazemos. Lá fora um caos. Lá fora, desespero. Marinheiros gritando de um lado para o outro. Marinheiros apavorados, procurando saídas, procurando alternativas, procurando até mesmo uma explicação. Cada um buscando o seu Deus, buscando a sua divindade, clamando, orando ao seu Deus. E Jonas dormindo. Então, o que Deus faz? Quando nós estamos persistindo em nossos planos e nós não queremos seguir o plano de Deus, o projeto de Deus, Deus vai levantar alguém para nos confrontar em nossa realidade. Veja o que acontece. Olhe para o versículo 6. Diz que o versículo 6 diz que o capitão do navio chegou onde Jonas estava, foi lá, desceu lá o porão e disse: como você consegue dormir? Como que você consegue dormir dessa maneira? Como que você consegue estar em um sono profundo como esse? Diz que o mestre do navio foi até lá. Diz: olha o que está passando com você. O que está acontecendo com você? Que você está apegado, agarrado ao sono, dormindo desse jeito. Levante-se, clame ao seu Deus. Clame ao seu Deus, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. É muito interessante que Jonas, você olha aqui, Jonas é o profeta. Jonas é o profeta, é o homem de Deus, a quem o texto bíblico diz que veio a palavra do Senhor. Um homem de fé, um profeta levantado por Deus, separado por Deus, mas que de repente ele é confrontado por um pagão
que tem mais fé do que Jonas. Porque Jonas está dormindo e aqueles homens estão clamando. Estão buscando aos seus deuses. Estão clamando às suas divindades. E ele vai lá e desperta Jonas. Sacode Jonas da sua realidade. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que nesse momento, quando o texto bíblico nos mostra que aquele homem vai até onde Jonas está, e ele chega para Jonas e ele não diz: olha, Jonas, pregue um sermão para nós. Não, ele não diz isso. O pastor, comentando sobre esse texto, expondo esse texto, ele diz que o mundo não quer nossos sermões. O mundo quer nossas orações. O mundo quer nossas orações. O mundo, ele não se importa tanto com o que nós dizemos. Se nós vamos à igreja às vezes ou não. Não se importa tanto, às vezes, com a nossa religião, mas sabe com que o mundo se importa? Com a nossa oração. Porque aqueles homens chegam até Jonas e dizem o quê? Diz, a primeira coisa que eles vão falar para Jonas: clame ao seu Deus. Ore. Talvez você invocando o seu Deus, você venha nos salvar. Talvez você orando, você buscando o seu Deus, nós possamos escapar dessa realidade. Escapar dessa situação. Meus irmãos, o mundo, ele deseja desesperadamente as nossas orações. As nossas orações. O mundo sabe que você tem comunhão com Deus. Que você tem acesso a Deus. Que você fala com Deus. Que você busca a presença de Deus. E o mundo está dizendo o quê? Ore. As pessoas chegam para nós, chegam para você e dizem: olha, o meu casamento está desmoronando, a minha família está arruinando, eu estou com problemas em casa na minha família, acabei de perder o meu emprego, eu estou vivendo essa situação, eu estou vivendo essa realidade. O que ele vai dizer para você? Olha, pregue para mim, traga um sermão para mim. Não, ele vai dizer: ore por mim. Porque eu estou com um problema terrível. Estou com câncer em estágio terminal. Eu não sei o que fazer com tanta conta para pagar. E você que diz que conhece a Deus, acorde, desperte, ore. Irmãos, por que será que nós não oramos como devíamos orar? Às vezes nós podemos pregar milhares e milhares de sermões. E muitos não se importam. Mas o mundo quer que você ore. Que você se levante, que você ame. Que você busque a presença de Deus. Jonas é despertado a orar, a buscar a Deus. Irmãos, a igreja, eu e você, nós somos a esperança desse mundo, a esperança daqueles que estão em desespero, daqueles que estão doentes, daqueles que estão arruinados, daquelas pessoas que não têm mais esperança, daquelas pessoas que não têm mais razão para continuar, até mesmo vivendo. Eu e você somos a esperança desse mundo. Através de quê? Através da oração. Através da oração. O mundo está esperando que a igreja ore. Mas sabe o que acontece? Nós estamos dormindo. Nós estamos como Jonas. O mundo não pode viver sem as nossas orações. Precisamos nos erguer, nos levantar e clamar ao Senhor. É o que o texto bíblico diz.
E o capitão do navio chegou até Jonas e disse: invoque o seu Deus. Ore, busque, talvez ele possa nos ajudar. E a verdade é que Deus pode. Deus pode. Se você sabe de alguém que tem um problema, comece a orar por essa pessoa. Comece a clamar por ela, comece a colocar na presença de Deus. Irmãos, quantas pessoas que vivem e elas não cultivam relacionamentos saudáveis com outros? Para aí, para você pensar um pouco, por exemplo, pense nas pessoas que você diz: eu não vou com essa pessoa. Ou até mesmo que você tem mágoa, que você tem raiva dessa pessoa, que você tem ódio no seu coração, que você não consegue conviver bem com essa pessoa. Pense em alguém. Você sabe qual é o remédio para isso? Sabe qual é o remédio? Pegue aquela pessoa que mais causou dor à sua vida, mais causou sofrimento à sua vida, que você olha para essa pessoa e diz: olha, eu não consigo encarar essa pessoa. Essa pessoa, ela não desce. Pega essa pessoa. Comece a orar por ela. Comece a profetizar, abençoar essa pessoa, colocar na presença de Deus. Em um mês. Eu digo que antes de um mês, essa mágoa do seu coração foi embora. Esse sentimento do seu coração foi embora e você vai estar amando essa pessoa. Irmãos, Deus, Ele quer que nos ergamos. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai, às vezes, levantar alguém para balançar a nossa vida e dizer: mas você não é crente? Mas você não é crente? Alguém que vai nos confrontar. Isso que Deus faz, irmãos. Quando Deus interrompe os nossos planos, Ele vai enviar a tempestade para nos chamar a atenção. Ele vai permitir que outras pessoas sofram por causa do nosso pecado. E Ele vai enviar alguém para nos confrontar. Para nos confrontar na realidade em que estamos. Essa realidade de indiferença que há, que o profeta Jonas, ele está vivendo. O homem vai lá e sacode Jonas. Desperta, levanta, clama ao seu Deus. Irmãos, hoje eu quero ser como esse capitão, como esse mestre do navio, que vai chegar para você e vai dizer: desperta, levanta. Comece a orar, comece a buscar a Deus. Se volte para Deus. Tem um mundo aí fora, tem vidas aí fora que estão precisando de você. Tem vidas que precisam de Deus. Tem vidas que estão envoltas a uma tempestade terrível. Tem pessoas que talvez estejam sofrendo por sua causa, por causa da sua atitude, da sua negligência, da sua desobediência. Então eu quero hoje convocar você. Eu quero ser esse homem, aquele capitão que foi lá e confrontou Jonas. Diz: levante-se. Levante-se. A palavra de Deus para você essa noite é: levante-se. Talvez você não esteja vivendo o plano de Deus. Talvez você não esteja vivendo a agenda de Deus. E quem sabe Deus está chamando a sua atenção. Esse problema que bateu aí na sua porta, essa situação que você está vivendo, essa crise que você está vivendo, esse momento que você está atravessando, quem sabe é Deus chamando a sua atenção, é Deus dizendo: pare, não continue da maneira que você está, não continue nessa jornada, não continue nessa trajetória. Quem sabe tem pessoas do seu lado padecendo por causa do seu comportamento, da sua atitude. Ou talvez tenha alguém que já chegou e confrontou você e disse: olha, não é para você viver dessa maneira. Quem sabe as pregações, toda vez que você vai ao culto, Deus confronta você na palavra, mas você permanece trilhando o seu caminho. Então hoje eu quero convidar você a se voltar para Deus. Não permita
Não permaneça nesse caminho dessa maneira, vivendo essa realidade. Não continue. Deus tem planos. Deus tem projetos para a sua vida. Na próxima semana nós daremos continuidade ainda a esse tema. Quando Deus interrompe os nossos planos e nós vamos descobrir que ser engolido por um grande peixe pode ser a melhor coisa que acontece conosco, que é o que vai acontecer com Jonas. Eu quero nessa noite orar com você, você que está na sua casa, você que está aí com a sua família, você que está adorando ao Senhor juntamente conosco. Eu quero clamar a Deus para que você não seja como Jonas. Para que você se erga essa noite, se levante essa noite. Queria que você aí no seu lar agora fechasse os seus olhos e tirasse um tempo para você pensar. Será que tem alguma tempestade que chegou à sua vida? E Deus está chamando a sua atenção com esse problema? Ah, pastor, a minha vida está tudo em paz. Eu não tenho nenhum problema, nenhuma dificuldade. De repente você está fazendo alguém sofrer. Será que essa pessoa que está aí do seu lado está feliz por estar do seu lado? Será que as pessoas que estão do seu lado são felizes? Eu queria que você orasse, porque Deus ama você. O amor dele é impressionante, é extraordinário. Ele foi atrás de Jonas, ele foi interromper a jornada de Jonas, o profeta. Oh Deus, ore ao Senhor aí na sua casa. Vamos aproveitar esse tempo. Aproveite esse tempo para você orar, para você falar com Deus. É Deus indo ao seu encontro agora. Deixe Deus tocar em você. Tem sido tão bom pra mim. Deixe o Espírito Santo continuar ministrando a sua vida essa noite. Antes de eu respirar, Oh, aleluia. sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão